Apesar de a gente ter as nossas dificuldades, a gente ainda tem mais comunhão que os homens. Perceberam? Eles vêm para reunião de homens sozinhos dentro do carro. É um monte de carro, mas tudo com um homem só. Você vê a reunião de mulheres. Amiga, eu passo aí, te pego. Não sei o quê, depois nós vamos fazer um lanche juntas. E no carro, gente, vai de cabelo, a criação de filhos, vida com Deus, e ali vai o assunto. Vai tudo, emagrecimento. Daí já fala de receita. Uma coisa não casa com a outra, mas tá tudo certo. Aí uma já chora, aí outra já ora. Aí o que tu falou no carro, eu tô pregando aqui, já tá tudo combinando. Deus já tá assim fazendo uma coisa que só Ele faz. O nosso universo feminino é maravilhoso. Glória a Deus por ser mulher. Você pode agradecer a Deus por ser mulher. Obrigada, Jesus. Olha como é bom ser mulher. Ai, o mundo dos homens, gente. Deus que me perdoe vocês. Marcelo. Desculpa, Marcelo. A gente é tão legal que vocês casam com as mulheres. Então, não vivem sem as mulheres. Eu queria ler uma palavra, só para deixar para nossa resenha, nossa familiar aqui. A gente tem 10 mil pessoas online, que estão também, tudo fominha, são tudo igual. Mas, deixa eu pegar aqui. Quando Jesus fez aquele milagre da multiplicação de pães e peixes, foi o maior milagre público de Jesus. Você imagina, Jesus estava começando seu ministério ali, as pessoas estavam começando a conhecer Jesus. Esses dias eu estava lendo um versículo que diz assim: e a partir dali, ele não poderia mais andar publicamente, porque as pessoas viam, porque ele curava muitos. Jesus, ele fez um milagre muito lindo, que foi a multiplicação de pães e peixes. Ele alimentou uma multidão gigantesca. E ele é a mesma coisa que os homens olham para uma situação como essa e vê um sucesso. Sabe quando uma coisa muito boa acontece na sua vida? Você já passou por uma situação assim, uma conquista, algo que deu muito certo, que você estava esperando. Jesus estava vivendo esse momento no ministério dele. E lá no versículo, lá em João, capítulo 6 de João. Eu amo João, João foi tão detalhista. Lá no capítulo 6 de João, no versículo 14, olha isso. Quando o povo viu Jesus fazer esse sinal, exclamou. Quando eles viram, né, aquela comida, meu Deus, como? Sem dúvida ele é o profeta que haveria de vir ao mundo. Houve o reconhecimento da autoridade de Jesus. Jesus sabia que pretendiam obrigá-lo a ser rei deles, de modo que se retirou sozinho para um monte. E eu vou repetir a última parte. Jesus sabia, lá no versículo 15, Jesus sabia que pretendiam obrigá-lo a ser rei deles, de modo que se retirou sozinho para o monte. Aí eu pergunto para você, se Jesus, sendo Jesus, com a essência que Ele tem perfeita, sem pecado, sem erro, sem orgulho, sabe, tem coisas que Jesus fez, não porque Ele precisava, mas para nos ensinar. Jesus não precisava se batizar, mas Ele deu exemplo. Eu amo a forma de Jesus ensinar, que Jesus, Ele não agia com palavras somente, mas Ele agia com a vida dele. A vida de Jesus é um exemplo a ser seguido. Então você pode olhar para a vida de Jesus e você pode copiar, inclusive, porque a vida de Jesus, ela é um exemplo para mim e para você. Às vezes quando você estiver assim, em dúvida na sua vida, em dúvida para onde ir, o que fazer, leia os evangelhos, compre aquela Bíblia que tem as palavras de Jesus em vermelho. Você vai aprender tanto, e você vai ter um exemplo a seguir. Jesus é o meu maior exemplo de vida, e eu quero que as pessoas digam assim: como você se parece com Ele? Eu quero que as pessoas vejam o brilho de Jesus em mim. Eu quero ser parecida. Então Jesus, e ontem eu estava orando, depois da conferência eu estava orando, e eu falei: Jesus, eu estava em chamas, pegando fogo, animada. Deus ter feito tantas milagres, são tantas
tantos testemunhos. Vocês não têm noção da quantidade de homens que se converteram na frente de uma televisão, assistindo o YouTube, na hora da mensagem da Ana. Esposas começaram a pedir perdão para eles, para os homens. Homens se ajoelharam, se convertendo ao Senhor Jesus. Sabe, milagres que a gente não tem noção. Concertos dentro de famílias, alinhamento de filhos, de crianças. De tanto que Deus fez. E eu estava muito feliz, assim, muito. Só que quando eu fui orar, como é importante, quando você for orar, eu trago esse ensinamento. Porque, gente, uma vida sem oração e sem leitura bíblica cristã não existe. Não existe nós vivermos uma vida cristã sem Cristo. Não dá. A gente participar daquele IBGE e falar que a gente é crente, que a gente é evangélico, se a gente não anda com Cristo. E Ele deu para nós um caminho. E a oração, que é essa conexão com Deus, essa conversa com Ele. Às vezes num carro. Às vezes você fica até dificultando. Ai não, porque eu tenho que estar pela manhã com uma xícara tal, com uma vela acesa, em nome de Jesus. Escola dos modelos e padrões. Não faz isso. Se apega na essência. É você falar com Deus. Sabe, às vezes é dentro do ônibus mesmo, é dentro do carro. Às vezes, claro que é muito importante você ter um tempo na sua casa que você sente. É muito importante. Porque você não vai dar atenção muitas vezes para o seu filho, para o seu marido, dirigindo, né? Apesar que você está conversando, mas às vezes precisa parar tudo e ouvi-lo. Mas é muito importante que você, ao levar a sua Bíblia para o lugar de oração, você entenda que Deus vai falar com você. E eu oro para que o Espírito de revelação tome você. Você que às vezes lê as Escrituras e não entende nada. À medida que você for obedecendo e a presença de Deus vir sobre a sua vida, o Senhor vai revelar ela para você. E eu estava cheia de planos depois dessa conferência. Inclusive, gente, ganhei de presente de Jesus um novo livro, com título, com todos os capítulos. Já a capa está pronto. E eu estava empolgada. Meu Deus, é isso. E aí, mas eu vou orar. E eu fiz uma entrega na oração. Falei, Deus, eu entrego tudo a Ti, Senhor. Nada é meu. Não tem a minha assinatura, não tem meu nome, nada é meu, tudo é Teu. Eu entrego tudo a Ti. Aí eu perguntei, né? Daí quando tu pergunta, eu falei, Deus, quais são as direções, né, para os próximos meses e dias? E eu tô. E Ele disse para mim, Jesus sabia que pretendiam obrigá-lo a ser rei deles. O Senhor falou, talvez vão querer te colocar num lugar que não é teu. De modo que se retirou, se retire para o monte comigo. Eu tenho mais para falar. E essa viagem, ela vem num momento tão oportuno, que talvez seja mesmo o momento de Deus retirar a gente daqui, guardar o nosso coração. Vocês entendem isso? Como o Senhor vai alinhando as coisas. Então eu quero trazer essa palavra sobre você. E ai, Jesus, ai, Jesus, eu estou pensando se eu falo. Ai, Jesus. Eu vou deixar para a próxima vez. Eu quero obedecer a Ele. Mas talvez o Senhor está falando isso com algumas pessoas que estão aqui. As pessoas vão querer colocar no lugar que não é seu. E que Deus não planejou para nós. E se Jesus teve que fugir, às vezes a gente vai ter que fugir da honra dos homens, do que os homens fazem, para abraçar o que Deus tem para nós.
São dias que a gente precisa buscar a essência de Deus e a presença dEle mais do que todas as outras coisas na nossa vida. O inimigo tem investido pesado, mas pesado, para destruir a nossa fé e destruir a nossa comunhão em Cristo. E a gente precisa estar atento às artimanhas do inimigo para essa hora e para esse tempo. Amém? Não desgrude da sua Bíblia. Não ceda às tentações de fugir do momento de oração. Carregue você para aquele lugar. Você vai ter que se convencer a ir para aquele lugar. Carregue você até lá. Diga, você vai. Você vai sentar aqui com a sua Bíblia e você vai falar com o seu Deus. Faça isso com você mesma. Não se mova sem uma palavra do Senhor na sua vida. Em nome de Jesus. Eu vou ministrar o que Deus está colocando no meu coração. Vou obedecer. Amém. Eu acho que é um alerta que a gente precisa. É uma palavra. Eu vou obedecer. Alguém me mandou um vídeo para mim falando sobre estratégias do inimigo para nos destruir. E eu estava um tempo atrás muito impactada com o domo de ferro, que é uma arma de defesa de Israel hoje. O domo de ferro é um escudo aéreo de Israel. E de todas as armas que Israel tem, ela tem 5 armas Israel. Estava estudando hoje. O domo de ferro é aquela que faz o bloqueio, que os mísseis ataquem Israel. Ele intercepta os mísseis antes e pega eles. Você sabia que uma das armas de Israel tem a seta, o domo de ferro, tem outro, e um dos nomes de uma das armas, que é um pouco mais abrangente, estilingue de Davi. Então, a mesma arma que Davi matou Golias, é o nome de uma das armas de defesa de Israel. Eu não estou falando de armas de ataque, eu estou falando de armas de defesa. Como igreja, como corpo de Cristo, como exército de Deus, nós temos armas de ataque. Uma das armas de ataque nós temos é a espada, a palavra. A palavra é a nossa arma de ataque, a palavra é poderosa. E é por isso que eu quero incentivar você a ser uma estudante das Escrituras. Estudante das Escrituras e amiga de Jesus, né? Aquela que anda com o Espírito Santo, porque Ele vai trazer revelação. E na hora certa, você vai abrir a sua boca e vai vir os versículos. Gente, a igreja de Atos, eu estava lendo ali. Eu estou impactada como que a igreja de Atos caminhou. Estou estudando de novo sobre Atos. E eles eram muito novinhos, era uma igreja muito jovem. E uma igreja muito perseguida. E na hora que eles iam para os tribunais, ou eles iam para serem realmente perseguidos, mortos, torturados, ou que eles tinham que dar uma palavra para aqueles reis e rainhas, a Bíblia diz que teve um momento que o Senhor falou para eles: olha, não se preocupem. Jesus disse, ainda avisou eles nos evangelhos, mas a palavra é: não se preocupem com o que é a vez de dizer, porque na hora eu vou colocar as minhas palavras na boca de vocês. Porque é uma arma de ataque. Estava sendo perseguido. Mas o Senhor também nos deu armas de defesa. Quando você olha para Efésios, você vai ver o escudo da fé. Que é com a fé que você vai apagar os dardos inflamados do inimigo. E que dardos são esses? Pensamentos. Às vezes o escudo da fé tem que estar na nossa mente. Porque o inimigo vai vir atacando a nossa mente. E aí, a gente está vendo muitas coisas sobre inteligência artificial, né? A gente vê desenhos de inteligência artificial. E eu cheguei para a inteligência artificial e fiz uma pergunta: se você fosse Satanás, o que você faria para destruir os cristãos? Primeiro eu achei que eu ia ser banida, porque eu recebi um alerta vermelho. Essa pergunta pode te banir. E depois veio a resposta.
E eu quero falar a resposta para vocês, para que você possa usar o seu domo de ferro, para que você possa usar suas armas de defesa. É com muito temor que eu ministro isso hoje. E olha o que ele diz. É uma questão bastante sensível e é importante tratá-la com seriedade e respeito. No contexto cristão, Satanás é tradicionalmente visto como uma figura que tenta afastar as pessoas de Deus, utilizando 3 coisas importantes: enganos, tentações e divisões. E se estivermos pensando em estratégias que enfraquecem a fé cristã, uma perspectiva cristã teológica, vamos considerar o seguinte: primeira estratégia do inimigo para destruir a nossa fé. Primeiro, divisão entre fiéis. Se ele fosse um inimigo e ele pudesse investir em algo, ele investiria no quê? Nos dividir. Incentivar brigas e divisões dentro da igreja, criando desconfiança, falta de unidade e enfraquecimento da comunidade cristã. Eu pergunto para você, temos lutado contra isso nas igrejas? Quando a gente vê um grande movimento de Deus, pessoas sendo levantadas por Deus, o inimigo vem sempre com uma ofensa para tentar destruir aquilo que Deus está fazendo. Será que você pode levantar o seu domo de ferro, o seu escudo da fé e dizer: aqui não, diabo, no meu coração não, na minha vida não? É aqui que você precisa colocar, sabe, um escudo da fé para proteger o seu coração, para proteger a sua vida, proteger a igreja. Segundo, desinformação e relativismo. E aqui eu vou entrar, eu nunca vi tanta gente desinformada das escrituras. Inclusive falando assim: ai, está escrito na Bíblia, né? Que Deus não escolhe os capacitados, Ele capacita os escolhidos. Está escrito na Bíblia? Não está, gente. A desinformação. Às vezes quando você só depende do outro para falar, quando você não tem a sua história com Deus, Deus quer construir uma história dele com você. Promover confusão sobre a verdade, incentivando o relativismo moral e espiritual e fazendo as pessoas duvidarem das escrituras e da fé. Dizendo inclusive que a Bíblia tem que ser atualizada. Ela não precisa ser atualizada, ela é atualizadíssima. Ela é atual para os nossos dias. Não aceite enganos na sua mente. E aí nós vamos ter distração, desencorajamento. Mas, eu fiz uma pergunta depois. E para nós cristãos? O que a gente pode fazer para se fortalecer? Como cristãos, o que a gente pode fazer para crescer em Deus? Para vencer as artimanhas? Primeiro, leitura e meditação da Bíblia. Está em número 1, para fortalecimento da fé cristã. E eu quando eu li, eu estava escrevendo, eu falei: Deus, isso é tão básico. Isso é tão fundamental. O Senhor falou: pois eu preciso falar o que é básico e fundamento novamente. A Bíblia, ela é considerada, sabe o quê? A palavra de Deus. Eu vou repetir isso. A Bíblia é considerada a palavra de Deus. Então quando você disser: ai, Deus não fala comigo, você não pode dizer isso, porque Ele deixou um manual, um livro para falar com a gente, que é vivo e que fala conosco. E ela é a principal fonte de orientação e fortalecimento espiritual. Ler, meditar nas escrituras. Não sei se você já fez isso, meditar. Tem gente aí no mundo usando meditação para se acalmar. E a gente pode meditar num versículo. Só que a gente fala, mas a gente não faz, gente. E até você já diz: eu já escutei, mas eu não vou perguntar quantas pessoas aqui meditam, porque a maioria não medita nas escrituras. Porque a nossa mente está bagunçada, confusa, temos dificuldade de parar para pensar nas coisas de Deus. Agora experimenta, você pegar um versículo: o Senhor é o meu pastor. Nada,
De nada eu sentirei falta. O Senhor é o meu pastor. Ele é o meu líder. É Ele que me conduz. Senhor, me conduz. O Senhor é o meu pastor. Ele é o meu amigo. Ele é o meu ajudador. E quando Ele é tudo isso na minha vida, de nada eu sentirei falta. Senhor, seja o meu pastor nesse dia. Seja o meu pastor nas decisões que eu não sei como tomar, nas áreas difíceis, nas minhas inseguranças, nos meus medos. Meditar nas Escrituras, fazer que essa Escritura more dentro de você. E é engraçado que quanto mais você se demora aqui, mais você começa a ter compreensão das Escrituras. E o Senhor está dizendo, eu quero que você compreenda aquilo que eu estou falando. Eu não falo inglês ainda, eu estou orando, Deus, eu quero, Senhor. Só que eu quero assim, eu quero receber uma oração e sair falando inglês. Igual aquelas meninas do vídeo. Entendeu? Amiga, vamos orar? Vamos. Senhor, não queria falar inglês também. Mas não é, às vezes eu já falei aqui, né? A gente é uma lagarta, quer ser uma borboleta na base da oração. Na base da campanha das 7, quinta-feira, na campanha do grito, do choro, do desespero. O Senhor fala, se tu entrar para uma escola, eu vou te ajudar. Porque Ele diz que, não é isso? Ele abençoa. Aquele que se esforça. Esforça-te que eu te ajudarei. Mas te esforça. Então, às vezes o Senhor está falando conosco, a gente não está entendendo. Porque a gente não se dedica. Se dedique. Efésios 6:17 diz que a palavra ela é como a espada do Espírito. E ela é essencial para a defesa espiritual. Você quer sair para a guerra sem defesa? A Bíblia é a sua defesa. E eu quero declarar que não só você, mas quem está me ouvindo, são você mulheres com espadas, mulheres com a palavra, mulheres cheias, mas não é aquelas chatas, tá gente? Eu não estou falando daquelas mulheres super espiritual, uau. Não estou falando disso. Mas eu estou falando que sabe sacar a espada na hora certa. Sabe, que sabe usar as palavras na hora certa, que é sábia. Eu declaro isso sobre você. Segundo, depois da leitura e meditação da Bíblia, a oração é uma fonte de comunicação com Deus. E orar regularmente nos faz caminhar pertinho e crescer em intimidade. Então eu declaro que sobre a sua vida, a oração não vai faltar. Gente, oração antes de tomar decisões. Oração antes de brigar. Você vai ver que você não vai brigar. Já na hora que você está irritado, você diz, ai Deus, me ajuda. Aquilo ali já te salvou. Aquilo ali já te impediu de você dar uma palavra errada. Então a oração, e a gente, claro que a gente ama as mulheres de oração. Existem mulheres que, a gente tem pessoas que oram muito, a gente, né? Mas seja uma mulher de oração. Às vezes vai lá na tua varandinha, se você tem, nem que for num apartamento, numa casa. Eu já falei isso aqui no começo, quando a gente começou a reunião de mulheres, eu falei sobre a gente ter um cantinho com Jesus na nossa casa. Aquele cantinho é sinalizador, é seu e dele. Eu tenho o meu agora. Acabei de fazer o meu. Quando eu sento na minha cadeira, na minha mesinha lá, no cantinho da minha varanda, eu e ele, gente. Ele já senta ali comigo. Já sinalizei, esse lugar aqui é nosso, é meu e teu. Ali eu levo a minha Bíblia, eu levo o livro que eu estou lendo, porque o Senhor fala através de livros também. Então não aparta a oração da tua vida. Não seja o crente 6 horas. 6 horas por mim? 6 horas por mim? Não, você pode orar. Às vezes acaba que a reunião de mulheres, eu até entendo que tem gente que vem pedir oração. Depois de tudo que aconteceu na reunião, vem pedir oração. Aí eu falo assim, se é uma coisa específica, que às vezes está acontecendo uma situação difícil, eu até assim oro. Mas na maioria das vezes, as pessoas às vezes contam com uma oração de terceiros que não vai fazer a mudança. O que vai mudar é a sua oração. É a mesma coisa que eu quiser conquistar músculos e eu pedir para outra pessoa fazer o exercício. Eu não vou conquistar o músculo, não vou me fortalecer, porque é outra pessoa que está fazendo. Quando você pede para alguém orar por você, ela vai se fortalecer, você não. E uma mentira do diabo que eu vou tirar agora. Ai, eu não tenho força nem para orar. Mentira, para comer você tem? Você para de comer? Não para.
Ai, não tenho força para orar. Manipulação, mentira. Se está dizendo assim, não tenho força para orar, está dizendo, orar é falar. É falar com Deus. E às vezes realmente a gente não tem mais nem palavras, tem lágrimas. Chore com Deus. A Bíblia diz que o Espírito Santo, Ele faz gemidos inexprimíveis. Ele é o intercessor, Ele é aquele que traz a nossa oração até Cristo, até o coração de Deus. Tem mulheres de oração aqui, em nome de Jesus, gente. Eu estou falando de coisas praticáveis, não estou falando de coisas para você, não, é prática. É para hoje. Hoje. Comunhão com outros cristãos fortalece. Aí o inimigo vai fazer o quê? Ai, fulana não gosta de ti. Aquele grupo nem te convida para aquela festa, não vai mais. Gente, não convidou, tudo bem. Vai ter outro grupo que vai te convidar. Sabe qual é a maior armadilha do diabo nesses dias? Ofensa. Mas eu deveria ser convidado, isso é orgulho. Às vezes eu digo assim, Senhor, nos amadurece como mulheres. Sabe? Apesar de a gente ter as nossas dificuldades, a gente ainda tem mais comunhão que os homens. Perceberam? Eles vêm para a reunião de homens sozinhos dentro do carro. É um monte de carro, mas tudo com um homem só. Você vê a reunião de mulheres. Amiga, eu passo aí, te pego. Não sei o que, depois nós vamos fazer um lanche juntas. E no carro, gente, vai de cabelo, a criação de filhos, vida com Deus, e ali vai o assunto. Vai tudo, emagrecimento. Daí já fala de receita. Uma coisa não casa com a outra, mas está tudo certo. Aí uma já chora, aí a outra já ora. Aí o que tu falou no carro, eu estou pregando aqui, já está tudo combinando. Deus já está assim fazendo uma coisa que só Ele faz. O nosso universo feminino é maravilhoso. Glória a Deus por ser mulher. Você pode agradecer a Deus por ser mulher. Obrigada, Jesus. Olha como é bom ser mulher. Ai, o mundo dos homens, gente. Deus que me perdoe vocês. Marcelo. Desculpa, Marcelo. A gente é tão legal que vocês casam com as mulheres. Então, não vive sem as mulheres. E só que também tem as dificuldadezinhas. E o inimigo investe pesado para a gente não ter comunhão com os outros. Sabe por quê, gente? A gente cresce com as outras pessoas. Quando a gente se isola, a gente morre. Eu preciso da Maiara. Preciso da Gisele. Preciso das minhas amigas. Eu preciso conversar. Gente, às vezes é tão, para mim, eu valorizo muito isso. Uma conversa numa mesa para mim tem muito valor. E eu aprendo muito com as pessoas. Sabe, eu aprendo coisas básicas. Às vezes eu fazia de um jeito diferente, começo a fazer de um jeito novo porque eu aprendi com alguém. A comunhão nos fortalece. O que a gente vê na vida da outra pessoa nos fortalece. O que Deus faz na vida. Experimenta você mesmo fazer seu... ninguém te convida, promove você. Eu não estou me sentindo parte dessa igreja. Faz parte, gente, não se sentir parte, porque o inimigo está investindo pesado nisso. Então, liga o domo de ferro nesse ataque aí. E bora a comunhão. Promove um cafezinho na sua casa. Mas eu tenho vergonha da minha casa. Não tenha. Quebre esse orgulho. A casa que eu mais amo estar é uma casinha de madeira lá no Treviso, com o banheiro com os azulejos tudo quebrado. De uma amiga minha que eu amo. É a casa que eu mais amo estar. Eu vou lá, cheguei no meu lugar favorito. Agora ela fez um puxadinho do lado. Tá a coisa mais linda. Tudo, sabe, tudo enjambradinho, mas tudo bem feitinho. Porque ali ela honra a comunhão. Então não precisa ter xícara. Se não tiver xícara da mesma cor, não dá. Você não precisa mostrar quem você não é para agradar pessoas. Seja você e as pessoas certas vão estar perto de você. Não bote uma vestimenta que não é sua. Eu não tenho. Não tenha, então tudo bem. Eu lembro de épocas que a gente, eu lembro que era uma xícara amarela, uma azul, uma roxa, faz parte.
É o que eu tinha. Mas o que era importante não era. Mas é o que está ao redor da mesa. Então, a comunhão com outros cristãos nos abençoa. Não deixe de se reunir, como dizem alguns, né? A gente sabe que em Hebreus 10, 25 diz que aconselha, né, a não abandonar o hábito de congregar, como alguns não querem congregar. Mas você não, você vai congregar. E sabe o que é gostoso também? Eu sei que tem muita gente ferida com a igreja, eu entendo isso. Mas o que eu falei na live dessa semana do Casa de Isabel, eu disse assim, que uma experiência não define todas as outras. Uma experiência ruim não vai definir todas as outras experiências. Então, perdoa, se limpa, libera e continua outra vez. Agora da maneira correta, da maneira certa. Pensa, onde foi que eu errei, onde foi que erraram. Resolve, deu. E começa, sabe, a ter comunhão, a estar junto. Eu ia falar sobre... Não, eu ia falar outra coisa, agora esqueci. Mas sobre o reunir, sobre o estar junto, o comer junto, sabe? Às vezes, fulana, está fazendo o quê? Ai, estou aqui. Para mim, essas são as melhores, quando não é muito planejado. Então, esteja perto. Não permita que você não tenha comunhão com outros cristãos. Estar em comunidade, participando de uma igreja, pequenos grupos, ajuda a manter a fé viva. Faça isso. Eu posso ouvir um amém? Que palavra pastoral. 4, para fortalecer a sua vida com Deus, é muito importante, jejum e disciplina espiritual. Esses dias eu estava olhando a agenda de alguém e estava lá todo terça, jejum. Tem coisa que a gente tem que agendar, senão a gente não vai fazer. Ir visitar os meus pais, ir lá resolver outra coisa, anota. Ler, às vezes bota um alarme, orar, ler a palavra, não sei, dá os teus pulos, como dizem, dá o teu jeito. Mas jejum e disciplinas espirituais. Tem um livro que eu vou indicar para vocês, anota aí, eu acho que ali na lojinha tem. E se eu não me engano, todo o pessoal da Aba-On está estudando esse livro. Esse livro faz parte da nossa construção, minha e do Telmo, da nossa casa. O nome do livro é A Celebração das Disciplinas, de Foster. Um livro antiguíssimo. A Celebração das Disciplinas. E ele fala das disciplinas espirituais que nós precisamos manter vivas. Ele fala sobre meditação, solitude. Ele fala de oração e jejum. Práticas como o jejum ajudam a desenvolver autocontrole, gente. Ai, não consigo me controlar. Jejua. Eu não sei você, mas eu, para dieta, eu até digo assim, ai, mas é amanhã, né? Às vezes, né? Ai, é só hoje. Mas se você está de jejum, não é só hoje. Você tem um compromisso com Deus. Autocontrole. E uma das coisas que o jejum traz é foco. Todos os meus livros foram escritos debaixo de jejum. Porque eu desfoco muito rápido. O jejum traz esse foco para mim. Então, o jejum foca em Deus. E ele traz uma dependência maior de Deus. E além disso, disciplinas como silêncio. Disciplinas como silêncio. Sabia que silêncio é disciplina? Você sabia que às vezes ficar em silêncio em alguns momentos é uma disciplina de Deus? Às vezes a gente não tem que falar nada, a gente tem que ficar quieto. Eu não sei se você já teve essa experiência, eu já. De eu querer falar e o Senhor fala, fica quieta. Senhor, mas fica quieta. E depois o Senhor me dá uma palavra. E aí sim falar com uma autoridade, com verdade e com sabedoria. Pratica a disciplina do jejum. Vou te ensinar uma dica. Você está numa mesa, todo mundo quer contar a sua história. Para ouvir. Tem pouca gente para ouvir, muita gente para falar. Pratica a disciplina do silêncio. É uma disciplina. Principalmente quando você vai orar. Porque às vezes, gente, a pessoa tem umas ideias das orações. E fala, amém Deus, e sai. Gente, agora era para você ficar, porque Deus vai falar.
Até com Deus, você tem que parar em silêncio na presença de Deus muitas vezes. Senhor, eis-me aqui, eu me sinto tão fraca, Deus, eu não me sinto nem digna de estar aqui. Senhor, eu preciso ouvir a tua voz, fala comigo. E você fica em silêncio diante de Deus. É uma disciplina poderosa. Ah, Jesus. Adoração profunda, às vezes a gente canta canções aqui, até eu gosto muito de cantar canções, né? Quem mandou largar a rede? Quem mandou você parar? Volte para o mar alto. São canções que falam: eu vou te honrar. Quem mandou largar a rede? A gente canta para nós, mas tem vezes que a gente tem que voltar e cantar o único que é digno de receber toda a honra, toda a glória, toda a exaltação. Às vezes lá no seu momento de adoração, você vai cantar: a Ele a glória, a Ele a Ele para sempre, amém. E a adoração, ela é algo tão lindo que a sua vida não precisa estar 100%. Você só não pode brigar com a sua família e ir lá para o momento da adoração. Já viu essa? Que não sei o que, daqui a pouco você está lá, Ele é a glória. A família olha, que isso? Peça perdão, resolva, vai se humilhar. Mas tem momentos com Deus que a gente precisa adorá-lo. Sabe por quê? Você vai adorar os atributos de Deus. Eu não sei se você já experimentou falar dos atributos dele. Ele é imutável, ele não muda, ele é lindo, não existe sombra de variação, ele é todo poderoso. Não existe outro Deus além de ti, Criador dos céus e da terra. Não existe outro Deus. Senhor, eu te adoro, a minha vida eu entrego totalmente a ti, eu me derramo. Senhor, eu quero cada dia que a minha vida te adore. Aquela adoração profunda. Quantas de nós não fazem isso? Sabe, de fazer aquela entrega genuína. Às vezes você vai se ajoelhar, você vai fazer expressões de adoração, você vai se entregar a Ele. Senhor, eu me humilho diante dos teus pés, eu me entrego. Quando tem uma mulher adoradora dentro de uma casa, o domo de ferro, né, os anjos de Deus, o Espírito Santo vem sobre essa casa. Você vence guerras na adoração. São disciplinas espirituais. Claro que às vezes você tem que ligar uma música lá para fazer o inimigo fugir da tua casa. Botar lá uma Cassiane, Deus vai na frente, né? Quebrando tudo. Mas você não pode deixar de adorá-lo. A Ele toda a honra, toda a glória. Ali você é conectada com o Espírito Santo. Gente, eu não consigo me conectar. Adore a Deus para você ver. Coloca louvor de adoração. Não tem nada a ver com você, com o que Deus vai fazer para você. É você para Ele. Entende isso? Não é o que Ele vai fazer em você. A adoração é para Ele, só para Ele. Você vai ter uma conexão com o Espírito Santo. Você pode ser batizada com o Espírito Santo, ser cheia, falar em línguas, profetizar, ter visões de Deus. Posso ouvir um amém? Em quinto lugar, serviço ao próximo. Servir a comunidade de fé. Servir pessoas. A fé cristã também se fortalece por meio de serviço aos outros. Quando eu busco uma água para alguém, porque Jesus ensinou que amar ao próximo e cuidar dos necessitados faz parte da vida cristã. Jesus mesmo serviu. O serviço tanto dentro da igreja quanto na sociedade é uma forma de expressar o amor de Deus e de viver de acordo com o exemplo de Cristo. O que é que tem aqui para fazer? Eu vou fazer. Tem um pessoal que vem de Floripa de vez em quando aqui. Gente, ela é esposa de juiz, eu fiquei sabendo depois. Um juiz lá de Florianópolis. Um juiz que ocupa um lugar
ela, advogada, tem um escritório. Ela chegou aqui na igreja, ela começou a vir sempre nas reuniões de mulheres. Ela juntava um carro cheio de mulher e vinha, fome e sede de Deus. Um dia das reuniões de mulheres, estava lotado isso aqui, o banheiro não deu conta. Ela veio falar para mim: pastor, onde é que tem um balde, uma toalha? Vou limpar o banheiro. Ela e as amigas limparam o banheiro, deixaram o banheiro tão limpinho. Ela falou: a gente vai vir na próxima quinta que a gente vai fazer uma coisa melhor. A gente vai lhe trazer uns produtos para desinfetar bem, tal. Eu amém. E elas me abraçaram, saíram, me abraçaram. Servir não te desvaloriza. Te conecta com o teu chamado. Gente, quando eu comecei o meu chamado, eu comecei ministrando no Kids. Eu comecei com as crianças. É o que precisava. Eu comecei lá, sabe, ajudando. Ah, mas não é o meu chamado. Não era o meu, mas era... Gente, era necessidade. Serviço. Não é ser visto, é serviço. É ajudar pessoas. Aqui na igreja, vi uma água no chão, vi um copinho, vi um, sabe, seja responsável, junta do chão. Tá vendo, dá uma arrumada na cadeira, é o serviço. Ajuda alguém, leva água. Se envolva nos ministérios da igreja, na aba social. É tão incrível que a Bela, minha filha mais nova, ela está 9 anos, está começando a entender algumas coisas. E ela disse assim para mim: mãe, eu quero ajudar na aba social. Eu quero participar, eu quero estar no mercado solidário, eu quero. Isso já é o anseio de uma vida cristã, já é o Espírito Santo dentro dela. Então o serviço, ele é uma forma de expressar o amor que nós temos em Deus para as outras pessoas. Então sirva. Dê presentes, dê roupa. Sirva o outro. Deixa eu te indicar algo. Deixa eu te ajudar nisso. Serviço. Em último, vestir a armadura de Deus. Em Efésios 6, 10, 18, o apóstolo Paulo fala sobre a importância de vestir a armadura de Deus para resistir às forças do mal. Nós vamos precisar vestir, isso quer dizer que não está em nós vamos vestir, o Senhor nos deu. E ele fala do cinto da verdade, a couraça da justiça, o evangelho da paz, o escudo da fé, o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Agora deixa eu falar algo para você. Essas disciplinas vão se transformar em hábitos à medida que você for praticando. E um hábito é conquistado na medida da repetição. É por isso que às vezes você começa e você não consegue concluir, porque você fica assim: é difícil para mim. Porque você não tem repetição. Repita. Até uma pessoa me perguntou: mas não vai ser religiosidade repetir? Que seja religiosidade, está indo para o caminho certo, vai. Daqui a pouco vira hábito, daqui a pouco é natural. A Bela está lendo toda noite um livro, e eu não disse nenhuma vez para ela assim: filha, vamos ler, tens que ler, te dou tantas páginas. Não, gente. Ela pegou o livro, ela senta e já se transformou em hábito. Pijama, escova-dente e caminha. Eu falo para ela: Bela, pijama, escova-dente e caminha. Todo dia. Aí ontem ela assim: não precisa. Já estava com o dente escovado, pijaminha. Eu falei: ok, agora é para caminha. Sentou na caminha de índiozinho, achei a coisa mais linda. Pegou o livro e leu umas 4 páginas. Pergunta se alguma vez eu disse: filha, tem que ler. Mas ela me vê lendo todo santo dia. Seja a mensagem que o seu filho, que o seu marido vai ler, que não seja pela sua boca, mas pela sua vida. A consistência, a perseverança vai trazer um hábito, vai trazer uma virtude tão arraigada, e você vai ter uma fé cristã fortalecida no Senhor. Amém? É uma palavra pastoral, é uma palavra prática, é uma palavra necessária para essa hora. Você tem sobre a sua vida o domo de ferro, a arma de defesa do Senhor. Eu queria que você ficasse de pé. Eu quero te abençoar nessa noite.